Bem-vinda de novo, Adriana, na palestra de nutrição. Hoje a gente vai abordar um tema que é bastante polêmico para quem tem diabetes, principalmente. E, se não me engano, no início da semana passada, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, lançou novas diretrizes acerca do assunto que a gente vai abordar hoje, que são os adoçantes. Quando a gente fala de adoçantes, o que vem à sua cabeça? É a troca do açúcar, né? Assim, que é o que não faz mal para a pessoa que tem diabetes. A gente conhece adoçantes popularmente dessa forma, mas na realidade, adoçantes são todos os produtos ou alimentos ou nutrientes que adoçam um alimento. Por exemplo, a frutose, que é naturalmente constituída das frutas, é um adoçante. O açúcar da cana-de-açúcar, seja o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o glaçúcar, que é o açúcar de confeiteiro, o açúcar cristal, enfim, o refinado, qualquer tipo de açúcar é um tipo de adoçante, eles adoçam. E a gente viu na palestra do mês passado, que a gente falou de açúcares e os seus sinônimos, que são esses tipos de carboidratos, que são chamados de simples, que provocam a elevação da glicemia de uma forma mais rápida e numa velocidade muito maior, numa quantidade muito maior também. Então, esses tipos de alimentos é que devem ser evitados por quem tem diabetes. Quando a gente fala desses que estão na lousa, desse assunto que a gente vai abordar hoje, a gente fala de edulcorantes. Edulcorantes, sejam naturais ou artificiais, foram criados ou foram descobertos, quando naturais, para adoçar os alimentos aos quais eles forem inseridos, para substituir o carboidrato simples de adição, que é o açúcar. Inicialmente, eles foram criados para pessoas com diabetes. E o primeiro edulcorante que foi criado foi a sacarina, que é o nosso primeirinho que está ali. A sacarina foi descoberta em 1878, portanto, há 2 séculos atrás. Ela foi o primeiro. E foi numa descoberta esporádica, ninguém estava procurando essa substância. E tanto a sacarina quanto o ciclamato são derivadas do petróleo. São substâncias que adoçam e são substâncias artificiais. Hoje, a mídia, em geral, e muitos profissionais da área da saúde também, colocam os edulcorantes como inimigos. Tanto que a OMS analisou 8 tipos de edulcorantes, que foram o ciclamato, a sacarina, a sucralose, o acesulfame K ou acesulfame de potássio, o xilitol, o eritritol, o advantame e o neotame e o aspartame. Todos esses eles foram analisados pela OMS e eles verificaram que a OMS, quer dizer, que esses edulcorantes não deveriam ser mais utilizados como prevenção no surgimento de determinadas patologias, como a obesidade e o diabetes. E o que a mídia divulgou nessa nova diretriz da OMS? Que a gente não deveria usar os adoçantes para a obesidade e para o diabetes. Aí eu faço a seguinte pergunta: se não se deve utilizar os edulcorantes como substitutos do açúcar, que é o carboidrato simples, que provoca elevação glicêmica rápida e grande, em grandes quantidades, para as pessoas que têm a sensibilidade a essa glicose, que são as pessoas com diabetes, o que a gente utilizaria então para substituir esse carboidrato simples? Não utilizaria nada? Outra pergunta: existem pacientes aqui da nossa associação
que estão aqui não na associação, mas aqui neste mundo, e apresentam diabetes mellitus há mais de 70 anos. Não que eles tenham 70 anos, eles têm diabetes há mais de 70 anos. Com idades superiores a 75, 80 anos, e estão vivos. E usam adoçantes ou edulcorantes desde então. Desde 70 anos atrás, onde não se tinha uma quantidade tão grande assim de edulcorantes para substituir o açúcar. E eles fazem uso. Será que se esses edulcorantes fossem tão perigosos quanto nos colocam, será que essas pessoas estariam vivas? Muitos desses edulcorantes são colocados como provocadores do surgimento de cânceres, por exemplo. Tanto que o ciclamato nos Estados Unidos é proibido o uso, e na Europa também. E a sacarina era proibida na Europa também, hoje não mais. Então se tem assim muitas dúvidas, principalmente quando a gente se apresenta diante do diagnóstico de diabetes, o que eu vou utilizar agora? Se o açúcar provoca essa elevação grande da glicemia velozmente, eu vou poder usar os edulcorantes? Que se eu for procurar na internet, em qualquer mídia, até de profissionais, como eu falei, da área da saúde, vão me dizer que eles fazem mal? Então, o que fazer? Por isso, o intuito de nós colocarmos essa palestra novamente, porque nós já abordamos esse tema há muito tempo atrás e várias vezes, e a dúvida continua, porque a gente sempre escuta as mídias, os profissionais falarem mal desses edulcorantes. Todos os edulcorantes, antes de serem lançados no mercado, para serem adicionados aos alimentos que nós consumimos, são feitas pesquisas, como se fosse um medicamento, sejam para edulcorantes naturais ou edulcorantes artificiais. Essas pesquisas, elas vão durar de 5 a 10 anos antes de se poder lançar, antes de se ter o aval dos órgãos competentes de cada país. Nos Estados Unidos, a FDA, que é a Food and Drug Administration, e aqui no Brasil, a Anvisa, que é correspondente ao órgão FDA dos Estados Unidos. Então, quando surge algum problema nessas pesquisas, ele nem é lançado. E cada edulcorante apresenta uma IDA, não é o nome de uma senhora. IDA quer dizer ingesta ou ingestão diária aceitável, ou DDA, dosagem ou dose diária aceitável. Cada um desses edulcorantes, e aqui na lousa a gente tem todos os que são veiculados hoje em dia no mundo e no Brasil, todos eles têm a sua IDA. Aqueles que não têm a IDA, que é essa ingestão diária aceitável estabelecida, é porque geralmente eles são frutos de algum alimento que seja natural e a gente ingere esse alimento, ou ainda não se chegaram a conclusões científicas precisas da quantidade que a gente pode utilizar. Quais seriam esses que não têm as IDAs específicas? Seria a talmatina, que é extraída de uma fruta que vem lá da África, a catenfe, o nome da fruta é esse, catenfe, e descobriu-se que essa fruta tinha esse edulcorante. E aí foram feitas pesquisas, realmente adoça. Todos os edulcorantes adoçam muito mais do que o próprio açúcar, de 200 a 37 mil vezes mais que o próprio açúcar, dependendo de cada edulcorante. E aí lançaram a talmatina, que não tem ainda uma IDA estabelecida, assim como o sorbitol e o xilitol. Só que se sabe, por eles serem fibras, que se a gente usar mais de 30 gramas desses dois tipos de adoçantes por dia, eles vão causar um mal-estar digestivo e a gente vai ter uma baita de uma diarreia.
porque eles são fibras alimentares e uma das funções das fibras alimentares é aumentar o peristaltismo, movimento do intestino, aumentando o trânsito das fezes. E aí eu vou defecar mais. Quanto mais rápido o bolo alimentar, ou o bolo fecal passar pelo trato digestório, mais eu vou ter diarreia. Porque não dá tempo dele, do organismo absorver nutrientes e água, então desencadeia a diarreia. Mas para a gente chegar a 30 gramas é muita coisa, de um único adoçante, né? E para a gente atingir as IDAs, que são as ingestas diárias aceitáveis de cada um desses edulcorantes, também precisa muita coisa. Aqui na TV, a gente tem, por exemplo, deixa eu só passar o eritritol, que não tem também uma dosagem. Por exemplo, a dose máxima do aspartame é 50 mg por quilo de peso. Seriam 10 gotas por dia desse edulcorante. A gente não chega a usar tudo isso, né? Deixa eu voltar lá, que a gente já viu. Todos eles vão ter, ó. É muita gota. No caso da estévia é 108. No caso da sucralose, são 500 gotas por dia. Então a gente não chega a tudo isso para atingir ou ultrapassar essa quantidade de cada um desses edulcorantes, que são essas IDAs, né? E a gente pode ver na lousa que cada um tem a sua. Por exemplo, a sacarina são 5 mg por quilo de peso ideal. Não é a quantidade de peso que eu estou agora, se o meu peso está maior ou menor do que aquele que eu deveria estar. Para a minha idade, para a minha estrutura física, para o meu sexo e para as atividades que eu desenvolvo ao longo do dia. Tudo isso é baseado no cálculo do peso ideal. Então, essa dosagem diária aceitável é feita por quilo de peso ideal. As sacarinas são 5 mg por quilo de peso ideal. Vai dar um absurdo de quantidade, que geralmente a gente acaba não ultrapassando e nem chegando próximo. Para ele poder vir a dar, usando diariamente essa quantidade excessiva, algum tipo de problema. Se a gente não chega nem próximo disso, a gente não tem problema. É por isso que esses pacientes com diabetes diagnosticados há mais de 70 anos, utilizando-se desses edulcorantes, não tem problemas na utilização. Os problemas virão se nós ultrapassarmos essas dosagens. O ciclamato, por exemplo, são 11 mg por quilo de peso ideal por dia. O aspartame, 40. O aspartame, ele é muito mal visto pela mídia também, pelos profissionais da área da saúde. Mas o aspartame, ele é formado por aminoácidos. O que são aminoácidos? Aminoácidos são as partes formadoras das proteínas. Quando nós ingerimos alguma fonte de proteína, como leites e derivados, carnes em geral, a clara do ovo, as leguminosas, que são os que dão em vagem, ervilha, lentilha, feijão, grão de bico, soja, tremoço, todos são fontes proteicas. Todos, quando a gente ingere e passa-se por todo o processo digestório, se transformam em aminoácidos como produto final da digestão deles. A gente não fala que os carboidratos se transformam em glicose como seu produto final, as proteínas se transformam em aminoácidos. O aspartame, ele é formado pela combinação de 2 aminoácidos, o ácido aspartico e a fenilalanina, que eu vou encontrar em todos esses alimentos, ou na maior parte desses alimentos que eu citei, que são fontes proteicas. Então, se esses alimentos que contêm esses 2 aminoácidos a gente ingere e nunca levantou-se a lebre de que eles fariam mal, muito pelo contrário, por que o aspartame faria? E ele é muito mal visto, ele é atacado, né? Todo mundo fala que ele faz muito mal, e eu faço essa pergunta e esse questionamento para a gente pensar. Será que se ele fizesse mal,
essa combinação do ácido aspartico e da fenilalanina, a gente poderia ingerir alimentos que sejam fontes desses dois aminoácidos também? E a gente ingere, né? O aspartame, por ele ser proteico, assim como o neotame e o advantame, que também são, neotame a gente pode ingerir 2 miligramas por quilo de peso ideal e o advantame 5 miligramas por quilo de peso ideal por dia. Os três são feitos de proteínas, que deixam o sabor adocicado inicialmente. Esses três, por eles serem fontes proteicas, por serem feitos de aminoácidos, eles não devem ir a altas temperaturas. Quando a gente faz uma carne e a gente deixa ela a alta temperatura, ela desnatura essa proteína. Os aminoácidos, eles se transformam, eles se quebram, enfim. E isso faz, no caso dos edulcorantes, que são a base proteica, que vão adoçar os alimentos, amargar esse sabor, porque eu modifico com a alta temperatura a forma molecular desses edulcorantes. E aí eu não devo usá-los em temperaturas altas. Por exemplo, eu quero tomar meu cafezinho quentinho com um adoçante. O aspartame, o neotame e o advantame não são indicados para adoçar esse cafezinho, porque eles vão degradar nessa alta temperatura do meu café, desse exemplo que eu estou citando, e aí ele vai amargar. E como eu falei, todos os adoçantes, eles têm um poder de doçura muito maior do que o próprio açúcar. Então, quando a gente exagera na quantidade, quando eu pego um frasquinho e espremo no alimento que eu quero adoçar, ou eu coloco 1, 2, 3, 10 sachês, além de eu chegar muito próximo da saída ou DDA de cada um dos adoçantes que eu estiver utilizando, eu ainda amargo esse produto. Porque se a gente for olhar no espelho e mostrar a língua para nós mesmos, nós vamos observar que ela é toda pontilhada, não tem os pontinhos? Esses pontinhos a gente chama de papilas gustativas. Cada papila gustativa, cada pontinho desse da língua é uma terminação nervosa responsável pelos sabores. Na ponta da língua a gente vai sentir o sabor doce. Então é aí que eu vou sentir o gosto dos edulcorantes e do próprio açúcar. Na lateral da língua a gente vai sentir o sabor salgado. Mais para o centro, um sabor azedo. E lá atrás, muito próximo da garganta, o sabor amargo. Como os edulcorantes todos têm um poder de doçura de 200 vezes até 37 mil vezes mais doce que o próprio açúcar, quando a gente exagera na quantidade, as papilas gustativas, essas terminações nervosas responsáveis pelo sabor doce, de sentirmos o sabor doce, que estão na pontinha da língua, não reconhecem esse sabor, porque é muito doce. É uma quantidade muito grande de um produto que já é extremamente doce. E aí vai para todos os lugares de reconhecimentos de sabores dessa língua e não reconhece. O último que sobra, que é lá perto da garganta, quando eu vou deglutir, é o sabor amargo. Então, quando eu uso mais do que eu devia desse adoçante, eu sinto um sabor amargo. Ele amarga. Então, é muito importante ler no rótulo dos edulcorantes qual a quantidade sugerida pelo fabricante daquele edulcorante. Geralmente, em gotas, não ultrapassam 5. E geralmente, em sachês, não ultrapassa 1 sachê. Vamos continuar ali. O acesulfame K ou acesulfame de potássio, ele é extraído do vinagre, do ácido acético. Descobriu-se, a indústria alimentícia, que o ácido acético, numa modificação molecular feita pela indústria,
ele formava uma substância que adoçava. E colocaram o nome de acesulfame de potássio ou acesulfame K, porque K é o símbolo químico do potássio. E ele a gente pode ingerir por dia 15 miligramas por quilo de peso ideal. É um adoçante que é mais utilizado para produtos que vão pro congelamento e que são zero açúcar, como sorvete zero açúcar, por exemplo. E ele nunca vem sozinho. Geralmente ele vem acompanhado da sucralose, que é um outro adoçante extraído da cana-de-açúcar. Mas é feita uma modificação molecular na sacarose, que é o açúcar, que é ele, a sacarose, quem vai interferir na glicemia, nessa glicemia alta e rápida, porque ele é o carboidrato simples da cana. Mas é feita essa modificação molecular e a gente não absorve e ele adoça. Sucralose é um dos mais utilizados adoçantes hoje no nosso comércio brasileiro. É o mais utilizado. Por quê? Porque ele pode ser utilizado tanto em altas quanto em baixas temperaturas. Ele deixa o sabor não residual, então ele não amarga geralmente, nem deixa um sabor metálico. Então ele é perfeito, entre aspas, mas eu não posso ultrapassar as 15 miligramas por quilo de peso ideal dele, que vai dar uma quantidade muito grande também. Eu não sei se eu li no rótulo alguma coisa que pode ser usado 6 sachezinhos no máximo por dia dele. Mais ou menos por aí, exatamente. É isso, né? Exatamente. E se para alta temperatura ele pode ser usado também para... Pode ser usado como forno e fogão. Assim como o ciclamato e a sacarina de sódio, que são os mais utilizados para preparações culinárias. São aqueles que mais aguentariam, né? Nessa apostila, daqui a pouco a gente vai ler juntas, você vai ver que tem aí se ele pode, os que podem e os que não podem, mediante o nome comercial e mediante quais os edulcorantes que eles apresentam, ser utilizados ou não em altas temperaturas, tá?